dois convidados muito especiais aqui, além dos nossos queridos PVC e Alícia. Bom dia para todos. Temos também hoje o mineiro Alexandre Simões, coordenador do Departamento de Esportes da Itatiaia. Muito obrigada pela participação. E também o Bom Tenente demais. Coronel Godinho, diretor de operações da PM de Minas Gerais, que teve que participar dessa montagem de uma operação quase de guerra, né, Tenente? Muito bom dia para você. Bom dia, é um prazer falar com todos. Nós estamos aqui nas nossas Minas Gerais, prontos para receber todo o povo de São Paulo, todos os torcedores de São Paulo, com segurança, com cuidado, para atender bem o nosso cliente. Porque não é uma operação simples, né? São 60 ônibus, é isso, saindo de São Paulo, de cada time. É realmente uma operação que a gente começou a planejar ela semanas atrás. A gente foi consultado pela CBF e pela Federação Mineira se a Polícia Militar tinha condições de fazer um jogo de tamanha repercussão e de quantidade de público. Lembrando que no sábado nós temos ainda aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um Cruzeiro e Atlético e ainda uma banda mole, que é um pré-carnaval muito grande aqui que os mineiros fazem antes da data oficial do carnaval. E a Polícia Militar não tinha como não receber esse jogo, porque é um jogo de repercussão, um jogo realmente que ele vai movimentar a vida do mineiro. E nós também fizemos todo o nosso planejamento. Então, para que vocês tenham ideia, nesse exato momento, nós estamos com um comboio de 25 viaturas lá para Extrema, que é a divisa de Minas com São Paulo, já se preparando para na noite de sábado para domingo. A torcida do Palmeiras, ela sai de São Paulo 8 horas da noite, um apoio que nós estamos tendo também da Polícia Militar de São Paulo, que é a nossa co-irmã, que é a nossa parceira. Ela vai dar busca em todos os torcedores e iniciar a escolta até na divisa com Minas. Na divisa com Minas, nós recebemos essa escolta da Polícia Rodoviária Federal também, que está dando esse apoio, e aí nós iniciamos a escolta até o Mineirão. Foi feita uma reunião aqui em Minas Gerais com os chefes de torcida, tanto do Palmeiras como do São Paulo, na quinta-feira passada, e nós exigimos a eles que cada ônibus houvesse 2 motoristas e que os ônibus tivessem também banheiro. Por quê? Porque do momento que nós pegarmos esse comboio em Extrema, ele não para em momento algum na 381. Por que isso? Porque a 3 horas subsequente vem a torcida do São Paulo, e essas torcidas não podem encontrar. Inclusive, tivemos o cuidado de cada comboio ter um ônibus vazio. Por quê? Se algum ônibus estraga no meio do caminho, nós temos um ônibus backup para essa torcida entrar. Outro cuidado que nós temos 8 praças de pedágio de São Paulo até Belo Horizonte. Se cada ônibus gastasse 1 minuto para passar no pedágio, nós gastaríamos 55 minutos num comboio, porque são 55 ônibus, vezes 8 pedágio, o tempo ia estender demais. Então nós pegamos a organizada, em contato com a Artéres, eles pagaram o pedágio antecipado e na hora do pedágio o comboio vai passar pelo lado lateral, onde que passa cargas especiais. Para quê? Para a gente não ter nem diminuição de velocidade de comboio. Isso nós estamos falando da torcida organizada, né? Então, Palmeiras sai 8 horas, ela chega em Belo Horizonte 9 da manhã. A do São Paulo sai 11 horas da noite de São Paulo e chega em Belo Horizonte por volta de 13 horas. Outra estratégia que nós adotamos, nós estamos falando de 5.000 pessoas de torcida organizada, mas nós temos ainda 45 mil, 50 mil torcedores que vão vir de São Paulo, que são torcedores comuns e que vão usar 381. Então nós pegamos tropas do sul de Minas, eles ficaram a madrugada inteira patrulhando as rodovias. Para quê? Caso algum grupo de amigos tenha algum carro estragado, essa viatura vai acoplar esse carro estragado para dar todo apoio para ele, para não passar uma torcida rival e ter confronto e ter briga. Aqueles postos de lanche e de abastecimento grandes, nós também colocaremos uma viatura parada ali. Para quê? Para garantir a essas pessoas que elas possam fazer o seu lanche, fazer o seu abastecimento de veículo, mesmo com camisas e times diferentes, para propiciar segurança. E isso tudo também com 2 aeronaves. Uma aeronave no sul de Minas
e uma outra aeronave aqui em Belo Horizonte, que ela vai decolar e acompanhar o comboio a partir do momento que ele aproximar aqui de Belo Horizonte. Perfeito, tenente. E com relação a bandeiras, instrumentos, está liberado para a torcida organizada? Sim, nós fizemos uma reunião com eles aqui, fizemos um acordo, estava junto o presidente do STJD, o Ministério Público, e acordamos que eles, cada torcida organizada, terá direito a 10 instrumentos musicais, e as torcidas organizadas terão direito a bandeiras e mastros para usar dentro do Mineirão. Proibimos o uso de bandeira e de mastro para a torcida de Minas. Sabemos que a Mancha Verde é aliada da Galocura e a Independente é aliada da Máfia Azul. As torcidas de Minas, inclusive os presidentes da Galocura e da Máfia Azul, participaram também dessa reunião, né? As torcidas de Minas não poderão usar bandeiras de times mineiros no estádio. Mas a torcida de São Paulo e de Palmeiras está liberado. Eles trarão esse material nos 4 primeiros ônibus do comboio. Isso já foi acordado também. E também acordamos com ele que qualquer briga que acontecer em São Paulo, eles não precisam nem trazer bandeira e instrumento que não vai entrar dentro do Mineirão. Então, é um acordo. Eles têm que cumprir o acordo desde o momento que saem de São Paulo até chegar em Belo Horizonte. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem pergunta para Eu você? tenho. Eu só queria saber o seguinte: quanto atrapalha uma operação dessa o fato de o Novo Mineirão só ter tido 3 jogos em 11 anos com torcida dividida meio a meio? E isso para a Polícia Militar de Minas Gerais não tem dificuldade nenhuma. Ao longo dos anos, nós já fizemos um Mineirão aqui com 126 mil pessoas, né? Então, no Mineirão antigo, né? Então, a Polícia Militar ela tem total expertise de torcida meio a meio, de torcida 90-10, de torcida única, igual vai ser agora, Cruzeiro e Atlético. Então, para nossa operação, indiferente qual é a modalidade de jogo que nós teremos aqui no Mineirão. O Mineirão ele foi partido ao meio, inclusive com separações, para que uma torcida não encontre com a outra. Então nós não teremos, em hipótese alguma, nenhuma confusão dentro do estádio envolvendo uma torcida em função da outra, porque elas estarão em espaços separados, entradas separadas, e a própria geografia do Mineirão, ela facilita o trabalho operacional. Por quê? Porque a torcida do Palmeiras, ela entra pela a Antônio Carlos, que é o local onde a torcida do Galo entra, e a torcida do São Paulo, ela entra pela Abrão Caran, onde a torcida do Cruzeiro entra. Então, essa divisão ela é muito tranquila. O nosso maior desafio, PVC, é o quê? É levar essa informação para o povo de São Paulo, que não conhece Belo Horizonte. Porque aqui em Belo Horizonte as pessoas já conhecem. Por isso, ao longo da 381 e na entrada de Belo Horizonte, nós teremos viaturas para informar, né? Como se fosse aquele Posso Ajudar, para a gente informar essas pessoas que vêm de São Paulo e precisam se localizar aqui dentro de Belo Horizonte. Coronel, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu, assim, primeiro eu sempre não deixo de me entristecer com essa ideia de que precisa haver todo um planejamento para que as pessoas não se encontrem, né? Assim, esse entendimento e a premissa de que não é possível conviver com segurança. Mas eu queria saber qual foi a reação da PM de Minas à decisão de Galo, né, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, de fazerem os seus clássicos com torcida única, sem uma imposição do Ministério Público, uma decisão em comum acordo dos dois, sendo que, pelo o que você está dizendo aqui para a gente, existe uma expertise da polícia para gerenciar clássico meio a meio ou clássico com torcida visitante, e ainda assim houve uma decisão, um pouco também por conta do que alguns cruzeirenses fizeram, né, na Arena MRV, mas como a polícia recebeu essa decisão que curiosamente partiu dos clubes, não partiu do poder público? Muito bom o seu posicionamento, e a sua pergunta é muito inteligente também, né? A Polícia Militar, em momento algum, ela falou sobre essa decisão, né? Porque não foi consultado a gente. Foi uma decisão dos clubes. A Polícia Militar, a gente sabe que um Cruzeiro e Atlético, ele é um espetáculo, né?
ele é um evento esportivo que movimenta toda a cidade, né? E a gente já trabalhou, eu mesmo, eu comandava um batalhão que ele tem o território de responsabilidade, o Mineirão, que é o 34 Batalhão. Então, eu conheço muito bem aquilo ali. A Polícia Militar, ela tem total condições de garantir a segurança das pessoas, tanto no Mineirão, como na MRV e até no Independência aqui em Belo Horizonte, que é um estádio que tem algumas ruas mais menor, né, que dificulta um pouco a localização. Para a Polícia Militar, a gente não entra nessa discussão do que pode ser ou não ser. A gente cumpre o que for determinado. Então, se os clubes acordarem que será 50-50, a Polícia Militar ela garante a segurança. Se o clube acordar que será 90-10%, nós também temos plenas condições. E igual vai ser torcida única para a gente também, sem problema algum. Para esse jogo de torcida única, a gente vai inclusive colocar militares na estação do metrô, grandes avenidas, nos bairros, para evitar qualquer tipo de confusão. Então, o nosso posicionamento é de que é um grande espetáculo na cidade de Belo Horizonte e a Polícia Militar ela tem condições de cumprir qualquer que for a demanda. Perfeito, Coronel. Muito obrigada pela participação. Não, eu só queria fazer só uma consulta rápida ao Coronel, porque é o seguinte, nos clássicos, mesmo esse, o PVC citou os 3 clássicos com torcida dividida, o último deles em 2022, né, um jogo único que decidiu o Campeonato Mineiro, tá? Em todos os clássicos, com torcida única, torcida dividida, 10% para o visitante, no entorno do estádio e dentro do estádio, os problemas não acontecem. Esses problemas acontecem na periferia da cidade ou nos bairros mais afastados do Mineirão, estação de metrô, sedes e subsedes das organizadas. Com este clássico no sábado à noite, a gente sabe que pela ligação da Independente do São Paulo com a Máfia Azul e da Mancha Verde do Palmeiras com a Galocura, com certeza alguns integrantes dessas torcidas chegarão antes a Belo Horizonte. Eles não vão participar da caravana, eles nem antes, os da Mancha Verde para ir à Arena MRV, os da Independente para estarem aqui. As sedes, principalmente, e as subsedes de Máfia Azul e Galocura estarão abertas no sábado e no domingo? Ou essas sedes, que são pontos de encontro e aí são distantes do estádio, tanto da Arena MRV quanto do Mineirão, estarão fechadas no sábado à noite e no domingo de dia e à tarde? Ótimo. Existe uma normativa, inclusive, do esporte que proíbe a sede, no caso do Cruzeiro, que não é o mandante, de estar aberta. Então, todas as sedes da Máfia Azul estarão fechadas, não estarão abertas. A da Galocura estarão abertas. Nós temos uma operação, inclusive, de visitar as sedes das torcidas e colocar viaturas nestes locais. A sua preocupação ela é a nossa preocupação também. A gente sabe que no entorno do Mineirão nós não temos problema, nós temos nos bairros. E para isso nós estamos com uma operação de ocupação em alguns locais que a gente já sabe que pode existir algum confronto. E ainda, o nosso trabalho de inteligência, ele participa de alguns grupos e acompanha grupos de torcida organizada para que a gente possa antecipar e não ser pego de surpresa. Então, Galocura está aberto, Máfia Azul está totalmente fechada. E nós também já temos esse conhecimento que tem pessoas, tanto da Mancha como da Independente, que já estão em Belo Horizonte. E outros ainda vão chegar. E a gente está acompanhando e monitorando. Perfeito, Coronel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês. Obrigado. Lembre-se que a nossa Polícia Militar está à disposição sempre e para a gente é um espaço importante porque a imprensa ela tem um papel muito importante na sensação de segurança e mostrar que as pessoas podem vir para o estádio com segurança. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigada, Coronel. Alexandre, queria saber de você que está em BH, como é que a torcida mineira vê isso no sábado? Um clássico mineiro com torcida única e no domingo um clássico entre 2 times paulistas com torcida mista. O Domitila, é interessante, né? Porque a gente pode tratar, é quase se a gente tivesse 2 Atlético e Cruzeiro seguidos, né? Um no sábado, o outro no domingo. Justamente por causa da relação das organizadas, né? É muito forte a relação da Máfia Azul com a Independente e da Galocura com a Mancha Verde.
Tá? É comum nos jogos desses clubes você ver torcedores na torcida do Atlético com camisas e bonés da Mancha Verde, ou nos do Cruzeiro com camisa e boné da Independente. Então isso torna o jogo de domingo, né, uma espécie de um Atlético e Cruzeiro. Tá? O que não deixa de gerar um pouco de preocupação, o Coronel colocou e é muito bem, né, o torcedor mineiro ele já está familiarizado com o Mineirão, que ano que vem completa 60 anos, e já tem os caminhos, né? Avenida Antônio Carlos, torcida do Atlético, Avenida Catalão, Carlos Luz, torcida do Cruzeiro. E lá dentro o estádio tem uma esplanada que é completamente separada, então realmente não existe o encontro das torcidas. Uma preocupação é que a massa do público será de gente que não tem o costume de ir ao Mineirão. Então, de repente, pode colocar no aplicativo do carro, ou pegar mesmo um aplicativo ou um táxi, e pegar o caminho que é da torcida rival. Isso que ele colocou, da Antônio Carlos e da Catalão. Então, esse é um ponto muito importante a se destacar, talvez seja até a maior preocupação. Agora, por outro lado, né, do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista futebol em si, né, a cidade realmente respira um pouquinho esse Palmeiras e São Paulo por tudo que o jogo representa. Tá? Porque um quarto jogo apenas, um quarto clássico apenas com torcida dividida, e isso faz parte da tradição do futebol brasileiro, né? Fosse no Morumbi, fosse no Maracanã, que ainda tem, no Mineirão, no Beira-Rio, no Olímpico, esse clássico de torcida dividida era uma marca cultural do futebol brasileiro e que foi se perdendo a partir da metade dos anos 90, né? Os episódios envolvendo brigas de torcida foram fazer isso perder. Então é sempre um espetáculo interessante de se ver. E mais interessante ainda, quando a gente percebe que, do ponto de vista histórico, tirando as equipes de Belo Horizonte, tá, os clubes brasileiros que têm mais história no Mineirão são exatamente Palmeiras e São Paulo. Por quê? O Palmeiras, a inauguração do Mineirão durou 10 dias, de 5 de setembro de 65 ao dia 15, e logo no dia 7 teve um Brasil e Uruguai em que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Então, o primeiro jogo da seleção brasileira no Mineirão foi o Palmeiras quem jogou. Tá? Além disso, o primeiro grande título conquistado no Mineirão, o jogo da taça ser no Mineirão, foi do São Paulo. O Brasileirão de 77, que ele ganha do Atlético em março de 78. Antes, o Cruzeiro tinha vencido Taça Brasil no Pacaembu, Libertadores em Santiago, o Atlético tinha vencido o Brasileirão no Maracanã, mas a primeira taça, o primeiro time a ganhar um grande título no Mineirão foi o São Paulo. Então, eu acho que isso dá um contexto histórico ao jogo também, muito importante, porque são os dois clubes brasileiros com a história principal, e lembrando que o Palmeiras, ano passado, voltou a ser campeão brasileiro no Mineirão. Então, quer dizer, são dois clubes que eles têm muita história no estádio. Não existe outro clube brasileiro que tenha tanta história no Mineirão como Palmeiras e São Paulo. Eu acho que isso também é uma coisa que dá um tchan todo especial a esse clássico de domingo, claro, além da rivalidade e além de valer a Supercopa do Brasil. Perfeito, Alexandre. A gente tinha muitas perguntas para você, mas eu combinei que ia te liberar 11h20, já estou atrasada, porque você entra agora na rádio ao vivo, né? Então fica aqui nosso agradecimento e para você voltar mais vezes. Quem sabe semana que vem, para você contar como é que foi aí os dois jogos, né? Perfeito, podemos combinar sim. Obrigada, bom trabalho por aí. Beleza, obrigado, um abraço a todo mundo, um abraço PVC, até sábado. Até sábado. Poxa, a pena que o Alexandre teve que ir, porque eu queria fazer muito uma pergunta para ele, PVC. Se a polícia fala que tem condição de fazer essa segurança, por que os clubes não revêem isso? E todos os artigos que eu li sobre esse assunto estavam falando que a preocupação maior é com o patrimônio, então com o estádio, do que com a segurança das pessoas. Aí tem duas coisas, vamos por partes. Deixa eu só dar uma informação certinha, porque eu estou falando ao mesmo tempo com o Thiago Nogueira, que é da administração do Mineirão, e o comandante se confundiu numa história ali que quem entra pela Abraão Caran é a torcida do Palmeiras. A torcida do São Paulo entra pela Carlos Luz e Avenida Rei Pelé, que é a antiga Avenida C. Então, quando você está olhando aqui, você vai ver a torcida do Palmeiras está ali na Lagoa da Pampulha. Aqui, ó. Você vai descer. Essa avenida que está cortando do lado do escuro do Palmeiras é Abraão Caran. E a torcida do São Paulo vem pelo setor da Carlos Luz, que vai virar a Avenida Rei Pelé, a parte de cima ali do Mineirão. Então, a Pampulha está aqui embaixo.
o Mineirinho do lado direito. Tá? É onde fica a torcida do Palmeiras. Importante relatar isso. Eu acho que tem duas coisas diferentes sobre isso, Domi. É claro que todo mundo é a favor de torcida dividida. Todo mundo é a favor de torcida dividida. O que mudou o cenário em São Paulo e em Belo Horizonte, das torcidas 90-10 e depois torcida única, mais do que foi a violência, é uma estupidez, né? Porque o primeiro jogo com torcida única em São Paulo teve uma morte a 3 quilômetros do estádio, e as mortes estavam acontecendo a 100 quilômetros do estádio. A torcida única em São Paulo começou por uma morte em São Miguel Paulista de um jogo no Allianz Parque. Então, vamos combinar que não é o que o comandante falou. O problema está no bairro e você sabe onde está. Então, não é essa a questão. Mas o que aconteceu desde 2009, antes do advento dos estádios do Allianz Parque e da Neoquímica Arena, quando São Paulo definiu que o estádio dele era dele, que ele ia comercializar 75% e que, portanto, não tinha mais torcida meio a meio no Morumbi, e naquele momento o Andrés disse, então não joga mais no Morumbi, e o primeiro clássico foi 1-1 São Paulo e Corinthians, com uma briga feroz da torcida do Corinthians, visitante, com a Polícia Militar. E naquele ano de 2009, todos os clássicos tiveram briga de torcida visitante com Polícia Militar. O que passou a acontecer foi que a torcida visitante era minoria no estádio e 100% naquele território. Então ela se sentia proprietária daquele território. E as brigas começaram a acontecer aí. No caso de Belo Horizonte, eu não sou a favor da torcida única, mas está claro que com a divisão de torcidas, isso vem desde o Independente, desde que o Atlético foi jogar no Horto, 2012, 2013, e aí quando reinaugurou o Mineirão, o Cruzeiro fazia, se vou jogar no Horto com 10% de torcida, você vai jogar no Mineirão com 10% da sua torcida também, reciprocidade. E o que começou a acontecer foi que se eu vou jogar no estádio do meu rival, nós vamos quebrar tudo. É por isso que o Atlético não quer o Cruzeirense, porque no último Atlético e Cruzeiro, 1-0 para o Cruzeiro, na inauguração da Arena, tem centenas de cadeiras quebradas. Isso significa sucesso da operação? Claro que não. Ninguém vai achar nunca que é correta a torcida única. Mas a questão que está acontecendo é... Veja que é diferente no Beira-Rio e na Arena do Grêmio. No Rio Grande do Sul sempre teve a cultura de você ter uma torcida menor do visitante, não é estádio dividido. Sempre foi assim. E você entende que aquele espaço eu tenho que respeitar. E é o que precisa acontecer. Como no Maracanã conseguiu voltar a ter um meio com torcedores divididos. É lógico que o que nos diferencia como seres humanos é sermos racionais, ou deveríamos ser. Eu acho que enquanto os clubes não perderem ponto, nada vai mudar. Mas talvez possa ser um exemplo, né, Alicia? Se esse jogo der certo, se ninguém brigar... Eu não sou contra perder ponto, não. Mas eu acho que a questão que não se fez... A única coisa que não se fez em crise de torcida, Domi, é prender o criminoso. É a única coisa que não se faz. E é a única que está certo. Eu vejo... Até escrevi sobre isso, né, durante essa semana. Eu acho a falência civilizatória do futebol. A gente entende que as pessoas não podem conviver e a única maneira de manter as pessoas em segurança é segregar. E aí, o que isso faz? Né? Eu estou até muito curiosa em relação à partida de domingo, porque tem uma geração já de jovens, adolescentes, que nunca viveu torcida dividida. Para quem a torcida única é o normal. Né? Então, assim, não tem o hábito de conviver com o outro. Né? Não tem o hábito... Eu passei a minha infância e adolescência indo em clássico ou com torcida dividida, ou com torcida visitante, você passa a entender que você precisa conviver com aquilo ali de alguma forma. Tinha briga, tinha polícia, tinha gás lacrimogêneo, não é que era um cenário maravilhoso, mas você tinha que aprender a conviver. Agora você ensina para uma geração toda que o normal é a homogeneidade, o normal é você só não existir o outro. Né? É igual a rede social. A gente só vive na nossa bolha. É exatamente isso. E está errado. É claro que está errado. Mas a questão passa, nesse momento, Alicia, não pela não convivência de um torcedor com o outro, que é o grande teste de amanhã. O que está passando é o seguinte, não vai jogar no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, com 50-50. Como não se joga na Inglaterra, nem na Itália, quando é Milan
né? Dividido Vai é ser exceção, 10%. dividido é legal para a Copa. Eu concordo, mas assim, Dividido. eliminar a torcida visitante é desesperador. Claro, eu concordo com você. Eu só estou dizendo o seguinte: o que está acontecendo neste caso é que a torcida visitante, se sentindo proprietária daquele espaço minoritário, ela está quebrando tudo. E é isso que está acontecendo. Não, em Minas. Em Minas. Porque a gente sabe, por exemplo, no Allianz Parque, no ano passado, e na Neoquímica Arena, e no Morumbi, a torcida do Flamengo teve presente, a torcida do Atlético teve presente, a torcida do Cruzeiro teve presente, e não teve quebradeira. Mas na Arena MRV teve. Então, o que você precisa fazer? Uma campanha educativa. Cara, vamos fazer com pelo menos 10% da torcida visitante? Vamos. Mas não pense que isso dá lugar para o torcedor. Dá lugar para o uniformizado. Eu fiz Manchester United e Manchester City em Old Trafford. E, cara, a torcida do Manchester City em Old Trafford era só batalhão de guerra. Como viu cena de cavalaria e da torcida do Tottenham recebendo, da torcida do Arsenal recebendo a torcida do Tottenham no Emirates, o dia que teve pancadaria rara em Londres. Quem vai de torcedor visitante na Inglaterra é batalhão de choque. Não é outra turma. Não é assim, eu vou com meu filho lá no Itaquera ver Palmeiras e Corinthians. Não é. Não é isso. Com 10% não é isso que vai acontecer. Mas, de fato, o que precisa investir é em educação, é em civilidade, é em capacidade de convívio. Cara, tira ponto. Se é, você mesmo está falando da torcida organizada que está brigando dentro de um espaço delimitado, tira ponto do time. Eles não vão brigar de novo. Domi, não é isso. Domi, desculpa. Não é isso. Prende. O futebol, a questão não é o cara que está quebrando cadeira. Ele não está nem aí se vai tirar ponto pro time dele. Ele precisa ser preso. É crime. Ah, PVC. Ele precisa ser crime. É crime. Ele tem que ser no mínimo. Ele não está aí. Não são presos. É esse o problema. Mas o problema é esse. No Brasil, é o único lugar que você faz assim. O único lugar não, acontece assim. Se eu entrar no aeroporto e sair dizendo, seu bandido, seu safado, pega ele, não sei o que lá, vai chegar um policial para mim e vai dizer assim, meu senhor, o senhor, por favor, respeite o lugar que é de entrada e saída de passageiros. O senhor não pode fazer esse tumulto aqui. Mas se entra um torcedor ou um grupo de torcedores no mesmo saguão, dizendo, xingando, falando palavrões, aí pode. A gente naturaliza o anormal. O que é normal é o seguinte, o que é crime é cadeia. O que é quebra de patrimônio público é pagar por ele. Individualmente, repito, eu não sou contra tirar ponto, mas o que a gente não está fazendo é cumprir a lei. Vamos voltar para o jogo? PVC, vamos de prancheta? Quem é que sai em vantagem, pelo menos na sua prancheta? Palmeiras ou São Paulo? Amanda, por favor, roda a vinheta. Eu acho que é um jogo muito igual, mas é um jogo em que algumas posições do São Paulo vão correr atrás dos jogadores do Palmeiras. Primeiro, o Palmeiras vai jogar 3-4-1-2 e vai ter o Marcos Rocha marcando provavelmente o Marcos Rocha marcando o Lucas. É esse o duelo. E alguns duelos individuais vão acontecer, embora a marcação seja por zona. O Mike com o Wellington, o Lucas com o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes sobra e o Caleri com o Murilo, aí o Caleri vai tentar jogar em cima do líbero. Vai tentar mudar esse posicionamento. O Rato com o Piquerez, mas o Piquerez vai se aprofundar e vai fazer uma linha de 5 no ataque quando o Palmeiras tiver a bola, e isso vai obrigar o Rato a vir buscar aqui atrás, porque o Rafinha vai ter um duelo com o Rony. Então você vai ter muita marcação, muito contraste individual. Rony com Rafinha, Diego Souza sobra, Lopes com Arboleda, o Veiga vai ter Pablo Maia ou Alisson. Vamos lembrar que o Alisson marcou na vitória do São Paulo no Allianz Parque, na Copa do Brasil. Foi o Alisson quem marcou o Veiga e marcou muito bem. Nesse caso, o Pablo Maia vem para pegar o Richard Rios e alguém vai ter que acompanhar o Zé Rafael, que vai ser o Luciano. Vai ter um problema, porque o Luciano vai correr para trás, o Ayrton Rato vai correr para trás. Então, desse ponto de vista, eu acho o Palmeiras mais forte taticamente. Claro que essa compensação o Carpini vai tentar dar. O que vai acontecer aqui? O Lucas, a gente já falou, o Lucas não joga como ponta esquerda.
ele recompõe como ponta esquerda, mas ele vem para dentro. Então o Marcos Rocha vem jogar de zagueiro. Quem vai ocupar lado esquerdo é o Wellington no São Paulo quando atacar. E aqui o duelo é com o Mike. Então a gente está vendo duelos individuais. Marcos Rocha com Lucas, Gustavo Gomes sobra, Murilo pega o Caleri. O Caleri vai tentar jogar em cima do Gomes para tirar a sobra. Rios com Pablo Maia, Alisson com Veiga, Arboleda com Lopes, Rony com Rafinha, Rato com Piquerez. Isso vai acontecer muitas vezes. Repito, não é marcação individual, mas o Rocha vai perseguir o Lucas em grande parte do campo. O Abel já confirmou isso algumas vezes em conversas informais, que ele faz marcações individuais? Não. Mas preste atenção em quem eu persigo individualmente. Vai ser o Lucas amanhã, como o Gustavo Gomes fez com o Casares no jogo contra o Santos. Boa, ontem, Alice, a nossa enquete era sobre quem vencia o São Paulo, com ligeiro favoritismo na nossa enquete. Eu votei no São Paulo, PVC votou no Palmeiras. Qual o seu voto? Olha, sob o risco de ser acusada de clubismo, eu acho o Palmeiras favorito. Não, assim, na medida em que clássicos podem ter favoritos, e se eu tivesse que apostar o meu suado dinheirinho, não apostaria, eu acho o Palmeiras favorito, porque o Palmeiras é um time muito sólido em disputa de título, né? Vale lembrar que o Flamengo, para muita gente, era amplo favorito na Supercopa do ano passado e deu no que deu, né? E uma outra coisa que eu acho que pesa para o Palmeiras é que o time pode estar da maneira que estiver. Quando ele vai para uma decisão, ele entra num modo de foco em que ele é muito difícil de ser derrubado, né? Não à toa tem todos esses títulos aí na era Abel. Então eu vejo um ligeiro favoritismo para o Palmeiras, mas se tiver que botar dinheiro, eu não boto não, porque clássico desse tamanho, uma decisão, né, torcida dividida, acho que vai ser uma experiência maravilhosa, pena que é uma experiência que muitas pessoas não vão poder presenciar, né, por ser em outro estado, mas acho que vai ser um jogão e acho que o Palmeiras precisa realmente ficar atento àquilo que o São Paulo fez com o Corinthians, né? Aquela bola longa, os lançamentos justamente do Rato para o Caleri, ali vai ser difícil de conseguir conter, mas eu ainda acho que Abel leva uma ligeira vantagem sobre o time do Carpini.